Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e eu vim aqui compartilhar uma informação que está saindo em tudo quanto é lugar, sites, ou seja, na internet, na televisão também, em jornais. Então, assim, é sobre um relatório da ONU a respeito do consumo de carnes, né, enfim, bovina, de animais, para a questão da necessidade da gente reduzir o consumo de carne. E agora? Como é que fica isso? Vamos entender um pouco melhor, né? Então, se você nem estava sabendo disso, fica aqui. Se você já ouviu falar aí dessa notícia, mas quer saber um pouquinho mais aí, para você entender melhor, fica aqui também. Deixa o seu joinha aqui para início de conversa. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão, garanta a sua inscrição. E do lado desse botão tem um sininho também. Clica no sininho e seleciona a opção todas, para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui e aparecer ao vivo, você receba um aviso. Olha só que maravilha! Bom, eu separei aqui um site, né, uma matéria de um site, vai aparecer na tela para vocês. O título dessa matéria aqui é o seguinte: ONU alerta para a necessidade de redução no consumo de carne para conter aquecimento global. Ou seja, faz uma relação da necessidade de reduzir o consumo de carne, né, de gado, de bois, enfim, vacas, né, relacionando com o aquecimento global. E na hora me remeteu a um vídeo que eu liberei recentemente aqui sobre o documentário, né, um relato de um documentário que eu assisti chamado Gelo em Chamas, que é um documentário desse ano, inclusive, de 2019. Então tem tudo a ver. Se você não assistiu o vídeo desse documentário que eu comentei, vai conferir também, tá aqui no meu canal, eu liberei faz pouco tempo. Então tem a ver com isso, né, com o aquecimento global, medidas que a gente pode fazer para reduzir o aquecimento global. E basicamente a ONU emitiu, né, resultados, né, conclusões do relatório deles, enfim, uma medida possível para ajudar na diminuição do impacto em relação ao aquecimento global. Uma medida possível seria essa. Então vamos entender um pouquinho melhor. Eu vou ler aqui algumas partes dessa matéria. Olha só. O consumo global de carne precisa diminuir para conter o aquecimento global, reduzir a pressão crescente sobre a terra e a água e melhorar a segurança alimentar, a saúde e a biodiversidade, concluiu um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre os efeitos da mudança climática. E continua. Embora o relatório não tenha defendido explicitamente que se evite a carne, o texto pediu grandes mudanças nos hábitos de plantio e alimentação para limitar o impacto do crescimento populacional e das mudanças dos padrões de consumo sobre os recursos terrestres e hídricos já sobrecarregados. Ou seja, não é que a ONU pediu para que todo mundo que come carne de boi, carne bovina, carne de vaca, carne vermelha, como as pessoas chamam também, pronto, parem de consumir. Não, eles não emitiram esse pedido, né? Eles não propuseram isso. Eles apenas relataram que é interessante haver uma reflexão aí do quanto que a gente está consumindo e o quanto que a gente pode ter um consumo mais consciente. Só que agora, né, aqui a gente tem que fazer uma reflexão para tudo. Essa necessidade de ter um consumo mais consciente em relação ao consumo de água, ter um consumo mais consciente de água, enfim, no dia a dia, ter um consumo mais consciente de energia. Como é que você consome a energia? Tem como você desligar aquele aparelho que fica aí na madrugada, aquele stand-by, né? aqueles botõezinhos vermelhos de televisão, de micro-ondas, o relógio do micro-ondas fica ligado a noite toda ali. Será que precisa? Será que você não pode desligar e só religar no dia seguinte, quando você acordar e realmente for voltar a usar esses eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos? Então, assim como esse consumo consciente vale para alimentos, como é o caso da carne. Então eu acho que é mais nesse sentido, da gente ver o consumo consciente. E uma coisa que eu acrescento aqui é que a gente tem uma cultura, e eu falo aqui a nível de Brasil pelo menos, né, de que a carne ela é muito associada à fonte de proteína, o que é verdade, tá? A carne é uma fonte de proteína, então realmente, né, ok, procede. Só que o que parece às vezes, né, quando a gente pensa em pessoas que fazem até academia, é que eu preciso consumir carne. Eu vou almoçar, vou consumir bife, vou consumir frango, vou consumir peito de frango. Por quê? Porque tem proteína. Como eu disse, tudo certo, tem proteína, mas fica parecendo às vezes que o único, ou sei lá, o principal alimento que tem proteína é só a carne. É como se tipo os outros não tivessem, ou tivessem muito pouco. E é basicamente a carne que é o alimento que vai ter proteína. E na verdade não é assim, gente.
existem vários alimentos que são de origem vegetal, inclusive, que tem proteínas, tá? Então, assim, só para ficar bem claro, por quê? Porque isso que eu tô trazendo aqui é uma forma de eu colaborar, né, no sentido de levar consciência também para essas pessoas de que, gente, dá para você consumir proteína e não necessariamente se entupir de carne. Por quê? Porque uma coisa é você consumir carne e ok, a gente já viu aqui que ninguém pediu ali da ONU para que você parasse de comer carne. Então a questão não é essa, você pode continuar consumindo carne. Mas talvez o que eu vejo é que, fazendo a minha análise aqui agora, é de que às vezes as pessoas comem carne não é nem porque estão com vontade. Exemplo, vão comer a carne porque tem que comer carne porque senão o músculo vai diminuir, perder massa, né? Para quem quer ficar fortão, vai perder massa, vai miar, como a pessoa chama, né? Vai diminuir, vai atrofiar o músculo. Então, nem tava com vontade de consumir carne, porque eu como carne, né? Então vou comer ali porque eu gosto, então faz parte da minha dieta. Às vezes não é nem isso, às vezes a pessoa nem tá com vontade, às vezes a pessoa já consumiu carne na hora do almoço, e aí chega no jantar, poderia comer outra coisa, mas come carne também, porque é como se tivesse que ter, é como se fosse obrigatório ter a presença da carne por conta disso, para poder ter a proteína na refeição. E aqui fica a minha contribuição de que, gente, às vezes você pode consumir outros alimentos, até mesmo de origem vegetal, como eu falei, que vão ter proteína. E aí você às vezes tem até um consumo melhor e mais consciente em relação a essa questão da carne. Ou seja, você até continua consumindo, mas você consegue ter uma relação melhor daquilo na sua alimentação e, portanto, tendo uma relação melhor daquilo para com, né, o meio ambiente, porque você está continuando o seu consumo de carne, mas não tendo um consumo exagerado, além da conta, um consumo que vai além da sua vontade. Você consome às vezes uma quantidade de carne animal, né, no caso, obviamente, que vai além da sua vontade. Você come às vezes, não é nem porque você está com vontade, mas sim por conta daquilo que eu já expliquei, da falsa necessidade de que parece que sempre tem que ter carne para você sentir que consumiu proteína, porque se não tem carne é como se você não tivesse consumido proteína e aí pronto, a sua dieta tá errada e é um fiasco porque você não está consumindo proteína. Não é bem assim. Então levem aqui, né, a notícia que eu compartilhei, mas também os meus comentários adicionais de uma forma realmente a contribuir para o que você pode fazer para ter uma relação melhor, né, com a carne, se é claro que você consome em uma quantidade exagerada, se é que você precisa reduzir o consumo. Porque às vezes você já é uma pessoa que consome carne, mas já consome bem pouquinho, ou então consome uma quantidade ok, que não é excessiva, que não é exagerada. Então, né, fica aqui a reflexão para quem precisar ter essa reflexão, para quem se identificar com aquilo que eu falei, né, de que, nossa, às vezes a pessoa tava até com vontade de consumir outra refeição, mas se obriga, no restaurante que seja, né, a pedir um prato que tenha carne, porque tem que ter a tal da proteína animal da carne, porque se não tiver proteína da carne é como se não tivesse nenhuma outra opção de proteína, entendeu? Então, se você se enquadra nessa situação aí, pensa um pouquinho e reflete aí, até porque talvez você esteja precisando ir ao nutricionista, porque se você tivesse um nutricionista, você já saberia disso, de que tem como você também ter fontes de vários alimentos que contêm proteínas de outros alimentos, tantos, inclusive até mesmo alimentos de origem vegetal. Não tem nutricionista? Procura para que você tenha a segurança de fazer uma refeição, às vezes sem nenhum tipo de carne, e ter a tranquilidade, porque se o problema é esse, né, de nossa, mas eu preciso ter a minha segurança de que eu estou consumindo proteína adequadamente, tudo bem, procura um nutricionista, porque aquela refeição até que não tenha carne, o nutricionista vai calcular tudo direitinho para garantir que tenha os alimentos certos, nas quantidades certas, para continuar tendo um fornecimento de proteína adequado para você, ainda que sem a presença da carne naquela refeição, de repente. Olha só que bacana. Essa segurança, quem vai te dar? É o nutricionista, né? Que vai fazer o trabalho dele e você só vai seguir. Olha só que bacana. Ao invés de você ficar nessa insegurança, né? De achismos, né? Ou seja, por não saber, vai na carne. Porque a carne já é certo que tem proteína, né? Então já vou na carne, vou sempre consumindo carne. Então fica a dica, fica a reflexão. Lembrando também que essa matéria aqui, tá? Eu só li uns trechos, tá? Mas o link para você conferir essa matéria na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É interessante para que você entenda um pouco mais, porque também, enfim, tem outros desdobramentos possíveis, né? De que o gado, né? O boi, a vaca, eles liberam metano. E o metano é um tipo de gás
de efeito estufa, né? Ele tem, juntamente com o dióxido de carbono, eu falei isso tudo no vídeo lá do relato do documentário Gelo em Chamas, tanto o dióxido de carbono como o metano são gases do efeito estufa, os principais, né? E o metano ele é liberado pelas vacas e pelos bois. Então, se você diminui o consumo de carne desses animais, você está meio que contribuindo para controlar um pouco a emissão do gás metano que vem proveniente da grande quantidade de, enfim, de pecuária, né, que é da criação de gado que tem no planeta todo para poder atender a demanda das pessoas que tanto querem consumir a carne, entendeu? Então, às vezes, se a gente tiver um consumo melhor, mais consciente, não vai precisar de tanto boi, de tanta vaca para poder dar conta dessa quantidade de carne nas prateleiras dos supermercados. Fica a reflexão, deixa o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários você pode deixar a sua opinião sobre isso tudo, sobre esse assunto, fique à vontade, comente, participe. Deixo na tela também as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha bem aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.